Olá, bem-vindos a um novo episódio do podcast Pod Saúde. Hoje eu vou começar com uma pergunta para vocês. Alguma vez tu já sentiu aquele aperto no peito na hora de pagar as contas no final do mês? Já sentiu? Ou alguém que você conhece já passou por isso? Ou outra pergunta, às vezes você se preocupa demais com o futuro, pensando se vai dar conta de pagar todas as contas, de dar conta de todos os seus planos e ainda manter uma saúde ideal? Por causa de tudo isso, gente, nós convidamos uma pessoa que entende do assunto que vai falar conosco sobre a saúde financeira. Sabe por quê? Porque a saúde financeira impacta diretamente a nossa saúde. E a gente aqui do podcast Pod Saúde visa a saúde do teu corpo e da tua mente. Mas se a gente não tiver dinheiro, ou melhor, se tivermos a falta dele, isso com certeza irá nos impactar. Então, gente, eu quero apresentar para vocês a Márcia. A Márcia chegou aqui e ela vai conversar conosco, mas eu quero que ela fale um pouco mais do currículo dela. Mas antes, eu tenho que agradecer e falar da nossa saúde financeira, eu tenho que agradecer aos nossos apoiadores. Primeiro, Casa Simone Interiores. Quero agradecer também a Actual Day, assessoria de aceleração de negócios. E quero agradecer também ao Cicobi, que nos proporcionou a vinda da Márcia aqui hoje. Márcia, então agora é contigo. Quero que tu te apresente, fale um pouco mais do teu currículo, para que a gente possa introduzir esse assunto. Muito obrigado, primeiramente. É um grande prazer estar aqui, hoje tratando de um tema tão importante, para o nosso dia a dia, algo que faz parte das nossas vidas, né? Então, eu sou a Márcia Duarte. Eu trabalho há 32 anos em instituição financeira, tenho uma larga experiência, neste segmento. Sou formada em administração de empresas, gestão de recursos humanos, tenho técnico em contabilidade, para saber também gerir o meu lado financeiro muito bem. E é um grande prazer hoje trocarmos aqui ideias, trazer dicas, deste tema que nos preocupa tanto quando olhamos os índices, absurdos, altos do endividamento da nossa população em geral, do nosso país. Quando olhamos isso para outros países, chegamos a uma conclusão que temos que agir rapidamente para que possamos mudar este cenário. Então, hoje temos muitos assuntos relevantes para tratarmos. Tá, Márcia, deixa eu aproveitar esse teu gancho aí. E quando a gente pensou em abordar esse tema, saúde financeira, e aí a gente levantou alguns dados que eu vou trazer aqui, que falam que cerca de 52% das pessoas não tem nenhum planejamento financeiro a médio e longo prazo. Então, isso eu falo daquela pessoa assim, quero comprar uma televisão no Natal. Não tem o planejamento, chega lá no Natal, acaba se endividando, mas os contratempos, as intercorrências financeiras surgem, ao longo do tempo. Então, eu quero que tu fale um pouquinho, assim, da tua experiência. A gente sabe que brasileiro não tem essa prática, de investir, de poupar, pelo menos a grande maioria a gente desconhece. Eu quero que tu fale um pouquinho da tua experiência e como é que a gente pode tentar mudar isso, assim. Antes de nós falarmos da questão da nossa saúde financeira, nós temos que voltar lá atrás. Onde que eu penso? A educação financeira. A educação financeira, ela deveria, por certo, começar lá nas crianças, na pré-escola. Nós, brasileiros, deveríamos ter a educação financeira lá na nossa base, quando nós começamos a nos entender como pessoas, que temos as nossas necessidades, que queremos comprar alguma coisa. Então, assim, a base começa lá. Países, primeiro mundo, isso já está lá no começo. Eles aprendem desde cedo a saber como administrar o seu dinheiro. Então, isso se prolonga por toda a sua vida e faz com que eles se tornem cidadãos organizados, que a sua saúde financeira seja muito bem administrada para que não atinja a sua saúde física e mental, Então, se nós tivéssemos essa base desde cedo, hoje esses números poderiam ser muito diferentes. Hoje as pessoas poderiam ter uma organização e um olhar para a sua saúde financeira totalmente diferente. Então, isso deveria começar lá na nossa base. Infelizmente, nós não temos essa cultura no nosso país de ensinarmos desde cedo
as pessoas, as crianças se organizar, porque o endividado de hoje foi uma criança ontem. E aí, quando tu fala nisso das escolas, né, de começar lá nos primeiros anos da educação escolar, tem a família, né? Porque segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência, 76% das famílias brasileiras estavam endividadas em janeiro de 2025. Então, o modelo na família, o pai ali nervoso, preocupado, ansioso, sabendo que está gastando mais do que está ganhando, sem nenhum planejamento, sem nenhuma uma mudança no estilo de gastos, aí já está passando para os filhos esse modelo de a criança já cresce naquele ambiente, porque 76% das famílias endividadas é bastante, é muita gente endividada, e os filhos estão vendo todo esse estresse que gera na família, em todos, né? Exatamente. Quando eu falo para vocês que a saúde financeira ela começa lá na educação financeira, por quê? Eu posso trazer um relato aqui que no ano passado eu participei de vários, nós temos um instituto, o instituto que nos dá uma base de agir, de fazer uma ação social. E nós participamos nas escolas com palestras de educação financeira, desde os pequenos até o ensino médio. Nós passamos por várias escolas. E ali a gente percebe muito isso, que eles não têm nenhuma noção de que a importância de você guardar um dinheirinho para aquilo que você quer adquirir, né? A importância de se organizar, se eu quero isso, eu tenho que me programar, eu tenho que ir guardando, né? Aí a gente passa por outros setores também, mas a economia é complicada, o salário mínimo é baixo, as rendas são baixas, né? Então, como fazer isso? Mas você consegue despertar até mesmo neste público, né? Esta questão. Então, assim, ó, a gente percebeu muito isso na prática, de como foi importante lá naquela base trazer para eles e eles ficaram pensando. Então, aí a gente percebe que é educação. É educação financeira, um norteamento para isso que vai fazer com que, quem sabe, daqui a uns anos, os números possam ser bem menores, ser, né, muito menores, que é o que a gente almeja, para que eles possam, assim, entender que é através da estruturação, da organização, que eles vão conseguir, e o foco, planejamento e foco em ir adiante, né, em adquirir alguma coisa e não se endividar. Porque nós temos uma outra questão também, nós somos muito imediatistas e ansiosos, né? As pessoas como... Então, assim, às vezes, a programação de se organizar para adquirir alguma coisa, ela não se pensa, eu quero adquirir alguma coisa e eu depois eu vou pensar se o meu orçamento cabe mais aquele valor que eu vou ter que pagar de uma prestação, de um financiamento, enfim. Então, isso também. Claro que essa nossa conversa, né, Márcia, ela é mais voltada não para aquelas pessoas que têm o mínimo, né, que tem pessoas que estão ganhando um salário mínimo, que é quase para a sobrevivência, que realmente não sobra. Essas pessoas, elas têm que sobreviver e quase não sobra. Às vezes tem que pagar um aluguel, a comida, algum remédio e aquilo ali. A gente está falando para pessoas que têm um pouco mais de condições, que ganham um pouco mais do que um salário, que às vezes gastam em excesso em coisas que não seriam tão importantes e estão passando, extrapolando o seu orçamento, gastando mais do que estão ganhando. E é esse que eu acho que que aumenta essa porcentagem dos endividados, é em função disso, né? Nós temos também, né, a questão de que hoje se promove muito a questão do consumismo, né? Então, nós chegamos nesses números alarmantes do endividamento por conta de um consumismo, assim, ó, que a mídia muito forte em cima de muitos produtos, muitas coisas, que faz com que as pessoas vão comprando, adquirindo, e cheguem a um ponto de que elas não consigam mais pagar. Às vezes as pessoas assim, eu vou comprar, vamos dando um exemplo, um veículo, mas eu não penso que se eu vou ter uma parcela de um financiamento, eu tenho também uma outra questão. Eu tenho o IPVA para pagar, a gasolina, eu tenho o seguro do veículo.
Então, são várias coisas que daqui a pouco, quando a pessoa vê, ela está numa bola de neve, como a gente diz, né? Uma bola ali que não consegue mais sair. E aí, às vezes, acontece coisas que perde o veículo, não consegue. E aí, ela vai entrando... E a pessoa é seduzida, né? Acho que a internet é uma coisa que está seduzindo muito, principalmente os adolescentes. Às vezes a gente está olhando ali e aquela propaganda se repetindo, daí saiba mais, tu clica, é uma roupa, é uma coisa, e aí tu tem aquela sedução, aquela vontade dele. Sim. Antigamente tu tinha que ir até o local para comprar alguma coisa. Hoje em dia a gente não precisa sair de casa. Então o acesso fica muito mais fácil, muito mais tentador, né? Exatamente. Mas voltando ali para aquela questão da educação financeira que tu comentaste, eu vejo que é uma certa novidade isso, né? Isso foi crescendo com o passar dos anos. Ainda existe um tabu bem grande de se falar em dinheiro. Acho que antes muito mais, agora um pouco menos. Mas até entre a família, da família toda ter noção da situação financeira que está vivendo. Muitas vezes os pais passam por alguma dificuldade e não transmitem isso para os filhos, então parece que vivem em duas realidades paralelas dentro da própria casa. Mas muito por isso, porque se tem esse receio de falar de dinheiro, mesmo se está ganhando bem ou se está ganhando mal, parece que se está ganhando muito é errado, se está ganhando pouco também é errado. Então, acho que quanto mais se fala sobre esse assunto, melhor fica. E muitas vezes esse próprio endividamento é da pessoa não ter noção nem de quanto recebe exatamente, né? Eu assisti ali, nos preparando para esse podcast, a gente acaba estudando um pouco mais e assisti alguns outros podcasts onde falou que o início para organizar é saber qual é a tua renda. E muitas vezes parece básico, né? Bom, mas a renda eu tenho que saber. Não, a maioria acaba não sabendo nem quanto que é a renda. Então, como é que vai saber quanto que vai poder gastar? E se você fizer uma pergunta assim, qual o teu gasto mensal? Muitas vezes respondem, não sei. Não tem ideia. Por quê? Porque aí você já tem uma ideia de que se eu não sei quanto que eu gasto, eu até posso saber quanto que eu ganho, mas eu estou gastando muito mais. Porque se eu sei quanto eu ganho, eu sei até onde eu poderia gastar, até onde eu poderia ir, né? Então, quando você diz assim, eu não sei quanto que eu gasto por mês, eu acho que eu gasto bastante, ou quando agrega algum cheque especial, vamos usar um exemplo, quando agrega aquele limite à sua renda, eu gasto todo o meu salário, mais todo o meu cheque especial. Então, aí a gente vê que a coisa se perdeu, realmente. Então, eu não tenho mais aquela questão de que eu tenho que gastar e me organizar com aquilo que eu ganho, né? E ainda, dentro disso, eu tenho que planejar para ter o valor que eu tenho que ter uma reserva financeira, né? Que eu tenho que ter os meus gastos, os fixos, né? Os meus pagamentos fixos, que esse eu não posso mudar. Então, onde que eu posso mudar? Eu vou lá por supérfluo. Né? Então, tudo isso é uma organização. Só que quando você não consegue parametrizar isso entre o que eu ganho e o que eu gasto, aí as coisas, saem realmente de controle. E quanto mais isso vai andando, pior vai ficando. Sim, e deixa eu trazer então para o lado prático, assim, agora tu comentou ali, pessoa que usa toda a sua renda mais o cheque especial. Vamos supor uma pessoa que está ali com problemas para dormir, já não dorme direito por conta desse endividamento, está utilizando o cheque especial para fazer a virada do mês. Por onde começar? Por onde sair desse endividamento? Se endividar, a gente sabe como que é, né? A gente sabe, é bem fácil se endividar. Mas sair dele, qual que seriam os primeiros passos? Tá, deixa eu só acrescentar uma coisa que a Gabi perguntou assim, ó. Vamos imaginar assim uma porcentagem, tá? Incluindo isso que a Gabi falou, mas assim, uma pessoa que tem um salário de X, quanto por cento, né, desse X ela tem que reservar mensalmente para ela ter daqui a um tempo uma reserva, no caso de uma doença, no caso de um acidente, alguma coisa assim? Aproveitando, antes de responder, a Gabriela falou sobre os índices, né, a questão da insônia. Trago para vocês aqui uma pesquisa que o Serasa fez, elencando assim, o que foi uma pesquisa direta, assim, onde que está impactando a minha saúde financeira na minha saúde física e mental. Então, 83% das pessoas responderam que não dormem, têm problemas de insônia por conta do endividamento. 63% têm crises de ansiedade. E 63% têm problemas conjugal com o seu cônjuge. Por quê? Porque seu endividamento está muito alto e não consegue se organizar. Né? Então, com isso,
a gente consegue perceber assim, ó, o quanto desorganiza tudo, né? E quando está tudo desorganizado, a gente realmente não sabe para onde ir. Então, primeiramente, que tu tem que parar, sentar e reorganizar. Vamos planejar. Planejar o quê? Vamos começar. Quanto que eu ganho? Quanto que eu estou gastando? Quanto que eu estou pagando? Né? Então, a gente já consegue visualizar. Bom, eu ganho isso, eu estou gastando isso. Se eu já estou usando cheque especial, já estou com estourado o cheque especial, já estou com dívidas que eu não consegui pagar, então eu tenho que atacar no que é, no que é naquele momento prioridade. Né? Aquilo que eu posso atacar, assim, que tem juros mais altos, que vai se tornar, vamos pegar um grande vilão que hoje está aumentando esse índice, cartão de crédito. E é muito fácil comprar no cartão, né? Muito. É muito fácil. Ontem até eu estava conversando com uma pessoa que ela está com problema de saúde, ela vai precisar fazer uma cirurgia e ela é autônoma e ela estava apavorada com o cartão dela e justamente porque ela vai ficar uns dias sem trabalhar e ela disse, estou mandando a minha filha no mercado com dinheiro, porque é muito fácil, porque o cartão, tu só passa o cartão. E aí é muito fácil tu comprar, porque aquela fatura vai vir só no final do mês, aquela conta, e aí tu vai pegando uma coisa, vai pegar. Agora, se tu vai no mercado com R$100, tu sabe que aqueles R$100, tu vai até fazer as contas no carrinho do que tu pode levar. Então, o cartão de crédito é uma coisa que estimula. Agora o Pix também, então antigamente tu tinha ali R$50, R$100 inteiro na carteira, tu até ficava, não vou gastar, vou ficar com essa nota. Uhum. Agora não existe mais essa nota, entendeu? É tudo um dinheiro imaginário Facilita. que tu recebe sem perceber e gasta mais sem perceber ainda. Exatamente. Então, já me deparei com várias situações onde pessoas disseram assim, não, eu não gastei tudo isso, não. E aí a pessoa pega a fatura e ela vai olhando ali os seus gastos e ela chega no... Se apavora. Nossa, eu gastei tudo isso. Por quê? Pela facilidade. A facilidade que você vai lá, compra, parcela, só que aquilo vai... Então, assim, para a gente começar, temos que atacar o que é mais grave. Aquilo que vai elevar ainda mais o meu endividamento. Taxas elevadas, né? Então, eu tenho que... Vamos pegar o cartão de crédito. Infelizmente, tem casos que a gente tem que dizer assim, ó, você tem que esquecer o seu cartão. Vai reparcelar ele, vai arrumar ele direitinho e esquece por um tempo. E um veneno, eu acho que é o pagamento mínimo, né? Pagar o mínimo. E daí aquele juro vai virando juro sobre juro. A pessoa não sai daquele endividamento nunca. Não sai. Então, assim, atacar o que é prioridade e que vai aumentar ainda mais o meu endividamento. Porque quando eu consigo planilhar isso, eu consigo ir organizando um a um. E isso vai aliviando. E quando você consegue... Olha, eu já consegui liquidar o cheque especial. Eu fui lá, parcelei ele e daí esse não vou ter mais o juro mensal dele. Então, eu já estou com uma coisa a menos. O cartão eu vou organizar e não vou mais utilizar ele por um período até eu liquidar. Quando você fala de quem parcela muito no cartão de crédito. A fatura, né? Não as compras. Então, isso você começa a nortear. E aí, você vai conseguir ir organizando, né? Questão de percentual, que seria o ideal, 20%. 20% do salário seria o ideal, fica na reserva financeira para os casos de emergência. Emergência que a gente chama aqui, né? Todos nós estamos, né? É um acidente, é uma cirurgia inesperada, é alguma coisa que possa acontecer e que a gente vai precisar, né? Ter uma reserva. O brasileiro é muito da poupança, né, Márcia? E a gente sempre ouve que a poupança é um péssimo investimento, que não é bom, que só cobre a inflação. E como a gente tem essa ignorância financeira, às vezes assim, as pessoas se sentem seguras de deixar na poupança. Claro que é melhor deixar na poupança do que gastar. Mas, por exemplo, para quem tem pequenos valores, tem investimentos assim mais rentáveis, mais atrativos para a pessoa investir e usar? Tem. Hoje, assim, nós temos uma gama, né, de carteira de investimentos que ela contempla do pequeno ao grande aplicador. Então, historicamente, a poupança, ela é muito procurada. Mas mudou muito o perfil. Nós tínhamos um perfil antes de pessoas mais de idade, que procuravam e ainda
aplicam em outras modalidades, mas usam o termo poupança. É uma segurança para eles, né? Então, a gente ainda se depara com isso. Mas hoje, esse público novo que está chegando, essa juventude, eles vêm muito mais preparados. Então, hoje nós temos uma gama assim, ó, muito diversificada que atende todos os públicos e a procura, né? A procura, antigamente a gente via uma criança dizer, eu vou guardar na minha poupança. Hoje a gente já vê jovens que falam em fundos de investimento, que é uma outra Bolsa linha, de né? valores. Bolsa. Então, Criptomoeda. eles vêm se preparando para isso, né? Para a gente entender, assim, o que seria a reserva? 20% do salário, Isso, essa é a seria o dica. ideal. Então, Uhum. 20% do que eu ganho, eu deveria guardar no caso de uma emergência. Uhum. Para aquela pessoa que já está endividada. Então, primeira coisa, saber quanto realmente ganha, quanto que realmente Isso. gasta com despesa fixa, Uhum. e atacar primeiramente aquilo que tem os juros mais elevados. Exatamente. Foco direto cartão de crédito, nem pensar em pagar a parcela mínima do cartão de Isso. crédito. Uhum. Esse, Exatamente. e renegociar cheque especial, se entra no cheque Exatamente. especial. Essa seria o desenho da operação de guerra, então. Nortearia muito a pessoa, por quê? Porque ela atacaria assim, os pontos bem relevantes que aumenta o seu endividamento. Porque no momento que eu entendo que o meu limite de cheque especial é minha renda mensal, é uma ilusão. Porque todo final de mês eu vou pagar os juros daquilo que eu utilizei. Então, eu estou aumentando o meu endividamento. Agora, se eu for lá e parcelar isso, ó, não quero mais o cheque especial, eu vou parcelar o que eu devo para me reorganizar, depois eu volto a ter novamente, se eu quiser. Mas eu me reorganizo, eu não pago mais aquele juro, que é um juro maior, né? E eu consigo, daí, vou ter que aprender a me administrar com a renda que eu tenho no mês, do meu salário, e não do meu limite, né? E readequando. Sempre eu digo, a questão de você pegar o que você ganha com pegar os teus gastos fixos, que esse a gente não vai conseguir eliminar, que é água, luz, telefone, né, escola das crianças, enfim, essas coisas a gente não vai conseguir. Mas se você elencar tudo isso, você vai verificar que tem muita coisa supérflua que eu posso administrar. Eu não preciso, de repente, fazer uma compra de algo que eu não estou necessitando muito naquele momento, eu posso deixar para depois, né? E no momento que a gente tem essa reserva financeira, ela vai trazer uma tranquilidade, porque às vezes tu pode pensar assim, mas eu vou economizar um pouquinho só por mês. Mas eu digo assim, economiza aquele pouquinho. Porque quando você parar dali 4, 5 meses e olhar, você vai dizer assim, nossa, eu já tenho isso. Pode ser pouco, mas é uma reserva. E isso vai te incentivando. Não, mas tá legal. Eu guardar R$100, vou dar só um exemplo, R$100. Eu já estou com 400, eu guardando mais para 500, eu vou aumentar um pouquinho. Daqui a pouco, até o final do mês, para minhas férias, para minha viagem, eu já tenho um outro valor. E isso vai incentivando as pessoas. Então, o pouco que seja, não conseguiu os 20%, guarda o que sobrar, o que você... E assim, ó, determinar. Isto eu vou determinar que será guardado por mês. Quando a gente se compromete a fazer uma compra, pagar um financiamento, algo que a gente compra, a gente vai lá e paga. Então, se a gente se comprometer em guardar, como a gente se compromete no pagar, quando a gente adquire alguma coisa, vai se tornando fácil e vai se tornando um hábito. Tem que imaginar que aquilo ali é um boleto. Exatamente. É o boleto do mês. Eu digo isso. Mas esses 20% tu diz que seria para uma segurança futura, para um imprevisto, né? Isso. Seja de doença e tudo. Mas não para... não é um planejamento para gastar numa viagema, numa assim, aquisição quando de a gente algum fala bem. em reserva, é que assim, ó, a gente fala em reserva financeira, ela é uma reserva eu tenho que imaginar, né, o que pode acontecer. Eu quero essa reserva para, se eu tiver um problema de saúde, eu tenho onde buscar esse valor. Mas eu também tenho uma viagem final do ano. Eu também quero ter um valor. Então, o bom é a gente separar isso, tá? Eu posso deixar tudo no mesmo. Mas se eu tenho um objetivo, aí eu tenho que determinar aquele objetivo. Bom, eu quero viajar em dezembro. Nós estamos em março. Então, eu tenho aí, né, tantos meses para economizar. Quanto que eu quero ter o final do ano?
Eu quero ter R$1.000. Então, quanto que eu tenho que Não deixar tudo no mesmo quanto que eu tenho bolo, que guardar por mês para me chegar Para nos essa 1.000? viagem. Esse é a reserva com o objetivo. Aí eu tenho a minha reserva, aquela que é para uma emergência, né? Falando em emergência, Márcia, no caso assim, de um profissional liberal, falar no meu caso, ou de um cirurgião, uma pessoa que trabalha com a mão, que precisa daquele trabalho manual, aí quebra o braço. Tem algum seguro, algum plano que a pessoa possa fazer para ter essa cobertura, para ficar 4 meses sem poder trabalhar? Tem esse plano de ajuda, esse seguro? Antes de eu te falar especificamente, então, assim, ó, nós, voltando, né, na questão saúde financeira, nós brasileiros também não temos a cultura de imaginar que um seguro, ele é uma proteção financeira também. Com certeza. Quando falamos em seguro de vida, morte. É o que as pessoas falam imediatamente se você fala no seguro de vida. Porque isso já está intrínseco. Seguro, eu não quero morrer. É a primeira palavra que a gente sempre escuta. Não quero morrer. A primeira frase, não quero morrer. Né? Aí, quando você tira seguro, coloca o seguro e tira a palavra morte e você coloca proteção, ele vai soar muito melhor e o entendimento vai ser melhor. E é esse entendimento dessa parte dos seguros, ela passa por todos os segmentos. Vamos começar pelo seguro de vida. Eu não quero seguro de vida porque eu vou morrer. Não, eu quero deixar protegida a minha família, proteção. Então, nós temos um seguro que cobre morte, daí a morte, cobre a invalidez permanente, parcial, cobre doenças graves, daí tem os auxílios. E aí, junto desse, nós temos as ramificações. Neste caso específico que você me perguntou, é um seguro que vai te deixar tranquila no período que você estiver incapaz. É o seguro de incapacidade temporária, que nós chamamos, que voltado muito para o profissional liberal, que depende do trabalho dele para produzir a sua renda, né? Então, assim, teve um problema no braço, senhora que usa as mãos, quebrei, como é que vai ser? Então, existe um seguro que é uma proteção financeira para a sua renda. E isso é uma coisa que dá muita tranquilidade para a pessoa. Muita. Porque uma pessoa endividada, com filho na faculdade, com boletos para pagar, cheia de contas, ela não vai ter uma tranquilidade, um sono tranquilo, uma alimentação saudável. A cabeça dela vai estar sempre, ter paz em casa, acaba descontando às vezes na mulher, nos filhos, revoltada, fica revoltada com o mundo e com toda a situação. Então, tu trabalhar, como a Gabi falou ali, que dinheiro às vezes fica um mito, as pessoas têm vergonha de falar. É importante a pessoa se dar conta quanto que eu ganho, o que eu tenho que cortar de gastos para recuperar essa saúde financeira e recuperar a sua saúde, porque senão ela não vai conseguir ficar naquela bola de neve de gastos e preocupações com contas. E se eu ficar doente, isso aí deteriora a saúde demais. É o comunicar, né? É falar claro para todos os membros da família, né? É participar de que existe um problema e que todos têm que contribuir da sua maneira, da sua forma, né? Para que haja uma solução. Então, isso é muito importante, sim, que seja comunicado. Eu não posso esconder minha esposa, dos meus filhos, do meu marido, que eu estou com um problema financeiro, né? Juntos, sempre se chegam a conclusões e soluções da melhor forma, né? Então, eu tenho que comunicar, porque se eu não sei, se a pessoa não sabe a situação que existe naquele momento, ela não vai, de repente, reduzir um gasto. Então, tem que se comunicar. Tem sim. até casos extremos de suicídio, pessoas Exato. que acabam... A gente já ouviu falar de pessoas Muito que se suicidaram por conta de quebra de bolsa ou perda de safra, muitas questões financeiras. No Exatamente. extremo. Essa questão, assim, ó, dos seguros, da proteção seguro, ela tem que ser muito avaliada, ela tem que ser muito analisada e ela tem que ser muito entendida, porque é algo muito sério, muito importante e que traz uma tranquilidade, sim. Vocês imaginam uma pessoa que tem um seguro para doenças graves e ela foi diagnosticada
com um câncer de útero. Precisou fazer um tratamento bem demorado e bem oneroso. E ela tem um seguro que vai dar um valor para ela que ela vai utilizar no tratamento. Isso que eu queria te perguntar. Daí, esse seguro, o valor que eu vou receber é proporcional ao seguro que eu contratei. Que você Não necessariamente o valor que eu vou necessitar. Porque a gente sabe que, por exemplo, o tratamento de câncer pode ser um valor que muitas vezes a própria reserva que a pessoa fez não é suficiente para cobrir. E como é que é essa proporção? É o valor que você contrata. No momento que você contrata um seguro, você tem ali, né, as opções e você opta. Eu quero desta forma. Então, é aquele valor que você contratou. Está já pré-acordado no momento da contratação. Conforme o valor que você contrata, ele dá e sobra. Já tive casos que sobrou. E aí, o seguro nem pede, ele nem pede para ti, claro, só o primeiro laudo com a tua doença. E se você tem 100 mil contratado de seguro, ele vai depositar para você os 100 mil. Não precisa comprovar com Eu nota gastei o quanto tu teve de despesa. no meu tratamento 80, os outros 20 é para você usar como... É para a saúde, então, mas se você usar em outra coisa, não tem problema. É um seguro que vai te dar muita tranquilidade. Eu já ouvi muitas pessoas que fizeram seguro ou planos de saúde que faz o plano. Antes é uma coisa, daí quando chega no momento de rever aquele dinheiro, de receber aquele seguro, parece que muda, falta um papel, faltou alguma coisa, tem um desconto. E eu já vi muitas pessoas reclamando disso, que tu faz o seguro, depois para receber é uma novela, a pessoa não tem o atendimento que precisa, aquilo fica procrastinando para receber, complicando, sempre faltando algum documento. Mudou isso? Porque isso era antigamente, são alguns bancos que fazem isso. Teria que se entender o porquê, né? Porque, assim, ó, não é uma prática comum isso, tá? O seguro, ele, dependendo o que você está utilizando, né? Em caso de falecimento, tá? Em caso de falecimento, você já tem um checklist de documentos que você tem que apresentar. Apresentou aquela documentação, vai para análise e é muito rápido o pagamento. Tem que se analisar cada caso, tá? Tem que se analisar os casos. Existe casos, assim, daqui a pouco, que está em andamento, um processo, né, que era para herdeiros legais, que não foi designado e sim ficou para herdeiros legais. E no meio do processo aparece um herdeiro que não estava contemplado ali. Então, isso tranca todo um processo, daí isso demora, né? Estou dando só um exemplo. Mas, normalmente, não. Ele não tem nenhum desconto, ele é aquilo que foi contratado. A família, os herdeiros, em caso de morte, né, recebem aquilo. Em caso de invalidez, tanto parcial quanto total. A parcial, você vai receber um valor proporcional àquilo que te aconteceu. Fiquei inválido, perdi os dedos da mão. Existe um percentual para cada membro, para cada coisa que acontecer para me tornar inválido, que eu vou receber proporcional ao que foi combinado. Combinado. Quando combina, já diz. Isso. Perder um dedo é tanto, 2. Você recebe a pólice, Sim, contemplando tudo isso. Na invalidez total, também a mesma coisa, comprovando com a documentação, tudo certinho, você recebe o valor. Não existe, assim, nenhuma burocracia nisso de que demore. Não, se você tem toda a documentação, está tudo certinho, é rápido o processo. Tá, Márcia, deixa eu te perguntar, né, que são várias dúvidas e o nosso tempo é escasso, assim, deixa eu te perguntar. Tu falou ali do seguro de vida, seguro de proteção e previdência privada. Isso é a realidade? Tem gente que procura isso? Tem aumentado, diminui? É viável, é um bom caminho? Hoje no Brasil nós temos 11 milhões de pessoas que já têm previdência privada. E só em janeiro e já contando fevereiro, já aumentou esse número em 29%. Então, assim, é um dado muito interessante, que é um dado muito positivo de nós sabermos, né, que só nesses 2 meses de 2025 já estamos, né, com 29% mais do que o ano anterior, por conta, como eu falei para vocês, as novas gerações que estão vindo, eles têm essa é uma curiosidade e uma preocupação que foi despertada há uns anos atrás também por conta de alguns
pais, mães que já se preocupavam com o futuro dos filhos para estudar, para, né, garantir uma faculdade. E que, então, a previdência privada também teve muito, não digo muitos, teve alguns incentivos por parte do governo, que esses incentivos vêm favorecer, porque sabemos que a nossa previdência social está com muitos problemas, né? Muita preocupação do que será para daqui a uns anos. Então, isso se despertou e a previdência privada, sim, hoje é procurada. Existem muitas pessoas que fazem, né? Existem 2 tipos de previdência. Aquela previdência assim, que meu filho nasceu, já é caso isso, nasceu, tem o CPF, eu já vou abrir uma previdência para ele, porque eu quero que aos 18 anos, quando ele complete, que ele vai ingressar na universidade, ele já tenha a reserva para começar a faculdade dele. Existe, sim. E isso é uma crescente que a gente tem observado muito. E aí, quando chegar aos 18 anos, esse jovem já vai receber aquilo como um salário? Ele pode fazer um saque, tá? Ele pode Total? um saque total, ou ele pode fazer um saque parcial. Tá, no caso, faz isso. E aí, chegou nos 18 anos ou 20, acontece alguma coisa com esse jovem. Esse valor fica para o banco, volta para a família, porque eu tinha uma dúvida de ficar para o banco esse valor. Não. A previdência, você tem que observar o tipo de previdência que você está fazendo, tá? A de fundo fechado, ela não fica para o banco, ela fica para os herdeiros. Quando você contrata uma previdência, você também designa herdeiros, tá? Os beneficiários. Os beneficiários que vão ficar com aquele valor em caso que você venha, né, a falecer e não possa usufruir desse valor. Então, os seus beneficiários vão receber, sim. Tá? Ela não é como uma previdência social, que no momento que você morre, perde. Tá. Não, na previdência privada, os seus beneficiários ficam recebendo até se exaurir, até terminar o valor. Tá, deixa eu te perguntar, agora é uma dúvida minha, tá? Vamos supor assim, tem uma família, conforme esse exemplo que tu deu, nasceu uma criança, já está com o CPF, e a família tem 2 opções. Posso fazer uma previdência privada, que esse adolescente vai retirar o dinheiro com 18, 21 anos, ou eu posso fazer um investimento, vamos pensar em ações, fundos imobiliários, que é uma coisa que pode ter um lucro maior. Isso eu estou perguntando. No final das contas, assim, uma projeção pela tua experiência, qual seria a melhor opção em relação a valor, assim? Então, nós temos sempre que levar assim, em consideração o meu perfil e o que eu quero, né? Bom, a previdência, a gente já entende que é para longo prazo. Estou falando 18, 21 anos. Então, mas assim, mesmo que você não quero retirar antes. Eu quero fazer uma previdência, mas daqui a pouco, com 5 anos, por aí, 6, eu vou mexer. Não, então não pensa isso, a gente já direciona. E de repente eu vou precisar também antes. A gente já direciona para um outro investimento. Então, assim, agora, se você está convicto, eu quero uma previdência, porque se eu deixar num outro investimento, que pode, de repente, me dar um pouco mais, eu posso mexer, eu me aperto, eu vou lá e pego a previdência. Não, a previdência ela vai ficar fechada, não, ela vai ficar lá porque eu sei que ela é longo prazo, se eu tirar antes eu vou perder dinheiro, não vai ser legal. Então, eu tenho que ter um objetivo, né? Se a gente for... Hoje nós estamos, né, num período que as taxas de juros se elevaram, né? Então, a gente tem hoje uma rentabilidade muito interessante em basicamente quase todos os investimentos, né? Dentro dos seus perfis, dentro das suas linhas, né? Então, em termos de rentabilidade, assim, existe alguns investimentos que você não paga imposto de renda, por exemplo. Então, esse vai te dar uma rentabilidade maior, né? São investimentos que às vezes não são de longo prazo, né? São investimentos que você pode utilizá-los se caso precise. Então, você tem que ver muito o perfil. O que eu quero de previdência, mas ambas são investimentos muito bons. Muito bons. E a rentabilidade, assim, pode, como eu te disse, em algum investimento pode dar maior. Sim, pode dar maior. Por quê? Porque eu tenho, às vezes, um risco maior, né? Então, tem que se analisar o perfil. E explica para nós um pouquinho como é que é essa previdência. Então, digamos que eu queira fazer, a partir de agora, 40 anos, quero fazer uma previdência para mim. Explica para nós como é que funciona. A previdência, assim, ela pode ser feita em qualquer momento, tá? Mas se você me perguntar assim, qual a melhor idade, quanto antes é melhor antes eu fazer? Quanto antes
melhor. Nasceu, já quer fazer para o filho, faz. A previdência, assim, quanto mais jovem você fizer, mais você vai juntar, né? Mais você vai acumular esses valores. Então, mas não tem problema, qualquer idade você pode fazer. Você contrata com o valor que você quiser. O mínimo é R$100 por mês. Né? Então, é outra coisa que às vezes a gente pensa, são valores... Não, R$100 eu posso contribuir R$100 por mês. Você vai lá, a gente faz a sua adesão, todo mês você contribui e ela vai conforme o teu perfil. Todos nós temos um perfil de investimento. A gente faz um questionário, cada um responde e eu entendo que o teu perfil ele é mais arrojado, tem o perfil que não é tão arrojado, que ele já é um perfil mais moderado, né? O outro que é totalmente que não gosta de se arriscar. Então, a gente analisa isso. Conforme o teu perfil, a gente faz a previdência alocando aqueles teus aportes mensais naquela carteira, que né, tem alguém que gere uma carteira, que vai colocar lá, não, eu sou moderado, eu não gosto não tenho muito... Não quero sofrer risco. Eu não quero ter muito risco, exatamente. Então, assim, você vai ser alocado naquilo. E ali, todo mês, vai rendendo, então, conforme a carteira que você está. Né? E aí você determina, eu quero aos 55 anos, 60 anos, eu quero resgatar. Chegou nos 60 anos, eu tenho que resgatar? Se eu não quiser, não. Ele pode ficar lá e você pode deixar mais por um período. Quando chegar o período que você quiser resgatar, você pode escolher, eu quero retirar todo o valor de uma só vez. Posso retirar. Não, eu quero como renda, que é o objetivo de uma previdência, não, eu quero com complemento da minha renda quando eu estiver aposentado. Você tem uma forma ou indeterminada, eu pego aquele valor que eu tenho e eu vou dividir, faço um cálculo de uma expectativa de vida e eu vou receber tanto por mês. Não, eu quero usar todo esse valor em 10 anos. Você pode também. Então, pega aquele valor, divide por 10, é a tua renda mensal. Então, tem várias formas que você pode utilizar a tua previdência quando você fizer E é muito bom, né? Tu saber que tu vai chegar lá com 60 anos, tu vai ter aquele teu dinheiro que tu acumulou, que vai ser uma renda extra, às vezes para pagar uma faculdade de um filho, para ajudar no momento que talvez tu mais precise, que é né, que tu para de trabalhar, principalmente pessoas autônomas, profissionais liberais, tem aquele salário ali, é uma tranquilidade, tu vai dormir melhor, tu vai ter mais saúde, porque não tem como tu ficar tranquilo sabendo que tem a velhice, tem os remédios, tem as doenças, tu vai viver de aposentadoria do INSS, e daí tu gastou, a gente conhece muitas pessoas que gastaram, que foram pessoas que ganharam muito bem, e que não souberam investir, não souberam guardar, viveram como se não houvesse amanhã, e aí, às vezes, está ali patinando com contas, com mais dificuldade de 70% financeira. das pessoas. Muitos. E isso é um desgaste emocional para a pessoa que reflete na saúde mental e na saúde física. Daqui a pouco começa com uma úlcera, com um problema de saúde real por conta desse problema financeiro. Quando eu digo para vocês assim, quando eu falei que o governo ele trouxe alguns incentivos para que as pessoas tivessem, né, mais acesso à previdência. A previdência também, a privada, ela tem um incentivo de que você pode descontar no seu imposto de renda até 12%. Então, isso também é um incentivo, né? Eu posso utilizar aquela previdência para abater, né? Utilizar o que eu pago mensalmente, no caso? Não, você pode utilizar... você informa no seu imposto de renda e isso faz com que abata o que você paga de imposto de renda, até 12% você pode ter de desconto. Então, também é um grande incentivo, né? E tem um outro detalhe também, que você vai fazer um aporte mensal de R$100 na sua previdência. Chega um momento, poxa, eu tenho um valor lá de R$10.000 e eu quero colocar na minha previdência. São os aportes eventuais que a gente chama. Eu posso aportar? Pode, que vai somando no seu saldo lá, vai acumulando. Eu vim a óbito, faleci, não estava ainda na parte do recebimento. Esse valor, ele não entra em inventário, porque ele vai direto para as pessoas que eu deixei designado, para os meus herdeiros que eu designei. Então, também, hoje, ele é utilizado, a Previdência também ela é utilizada como uma forma de eu já deixar
meus Dinheiro filhos, vivo, a como minha a gente fala. esposa. Exatamente. Coberto. Porque todos os nossos bens, né, no momento do nosso falecimento, eles passam por inventário, que demora, que é oneroso, né? Então, já existem pessoas que, pensando nisso, do custo que vão ter, do gasto que vão ter, que a família vai ter quando, né, existir o óbito, então já também deixam um valor lá na previdência privada, que as pessoas a qual estão lá, né, designadas como seus herdeiros, ele designa a pessoa. E a facilidade desse As saque pessoas é um vão atrativo, receber, né? As pessoas vão receber isso, então elas vão conseguir até mesmo fazer a questão do inventário, ou vão conseguir, né, se manter naquele período. Então, assim, ó, tem várias vantagens aí que a gente tem que entender muito a necessidade. Por isso que eu digo para vocês, entra muito no perfil e o que eu quero daquela modalidade, o que eu penso, né, sobre a previdência ou sobre o investimento. Se eu quero salvaguardar o meu patrimônio, um valor que eu quero deixar lá para a família poder se manter, eu vou fazer um aporte na Previdência. Perfeito. Acho que a gente teve a oportunidade de tirar várias dúvidas, né? Óbvio que ficaram muitas dúvidas. Agora tu estava falando, aí surgiram A outras. pessoa pode procurar, né, a Márcia lá na Cicobi Com para certeza. conversar com ela, quem sabe fazer um investimento, quem sabe fazer uma previdência, fazer um seguro. Ela vai estar lá para responder todas essas questões e outras que possam vir, né? Eu acho assim que o grande ensinamento aqui do nosso episódio é que investir não é somente para rico. Né? Que a gente tem aquela ideia, vai investir é uma pessoa muito rica. Tu falou mesmo que existe aporte de 100 reais por mês. Então, assim, investir é planejar o futuro. Né? Então, isso independente da classe social, as pessoas podem organizar isso. Então, gente, eu quero agradecer principalmente a Márcia, que veio aqui e né, tirou todas as nossas dúvidas. Quero agradecer novamente aos nossos apoiadores, Casa Simone Interiores, Cicobi, a Actual Day Assessoria de Aceleração de Negócios, pela oportunidade, por a gente estar gravando mais um episódio do nosso podcast Pode Saúde. Certo? Tudo bem, Até mais. obrigada. Até mais. Até mais.